qual é a proposta que vocês trazem para a Safiel? O que seria a Safiel? Bom, a Safiel, em poucas palavras, consiste em transformar todas as propriedades de futebol que hoje estão no clube associativo numa nova corporação altamente profissionalizada, com padrões de processos e governança compatível com as maiores empresas nacionais, compatível com grandes clubes de futebol. Por exemplo, o Bayern de Munique é uma grande inspiração para nós, né? E uma corporação que seja impessoal. O que a gente quer dizer com isso? Nós não temos ali a figura de um dono ou de um pequeno grupo de donos, né? Ela é impessoal no sentido de que nós teremos centenas de milhares de acionistas, que serão os corintianos, que serão convidados a comprar as ações, e se assim quiserem, comprarão. E essa empresa ela tem estatutariamente uma série de regras de governança e mecanismos de profissionalização que induzem a gestão profissional e vão, em última análise, criar muito valor para o torcedor. Por quê? Porque quando você aplica profissionalismo numa marca com o potencial da marca do Corinthians, existe muito espaço para trazer credibilidade, para explorar melhor todas as propriedades, para fazer uma melhor gestão de categoria de base, para você administrar melhor o seu caixa, né? Como o Eduardo falou, a dívida hoje é algo que trava demais a operação. Então o objetivo, em resumo, é fazer essa grande profissionalização, pulverizar o controle entre centenas de milhares de corintianos e instaurar governança compatível com as grandes empresas de capital aberto. Você falou do modelo do Bayern, ele é curioso porque o futebol alemão prevê que os clubes podem ter um aporte, podem ter investidores, mas não podem perder o controle acionário. Uhum. Aqui no caso do Corinthians, vocês estão falando de investidores que teriam o controle acionário e o Esporte Clube Corinthians Paulista, né, a associação, ficaria com um percentual maior, com 51-49, ou inverte? Como é que funcionaria a parte acionária de um processo como esse? Bom, vamos lá. Qual que é a ideia, João? Para ser bem didático para as pessoas que estão nos vendo, né? O Corinthians, ele entraria, seria uma nova sociedade, tá? Essa sociedade teria 2 sócios. Um sócio, o Corinthians, que vai entregar, aportar, contribuir na sociedade os seus ativos do futebol e o seu passivo, né? Seria, portanto, o seu patrimônio líquido. E, de outro lado, uma outra empresa que ela é formada por acionistas que integram a torcida corintiana. A torcida não apenas, a torcida comum, organizada, associada, ou seja, todo torcedor que quiser investir vai poder investir. E aí nós temos uma empresa que terá 2 sócios. Mas qual vai ser o percentual de um e de outro? Evidentemente que vai ter que ser feita uma avaliação dos ativos que virão contra o capital que vai ser investido pelo outro sócio. E aqui, naturalmente, a participação societária ela vai se acomodar. A questão de controle não necessariamente tem relação com a participação societária. O controle ele pode ser definido num acordo de sócios que vai ser proposto entre esses 2 sócios e que vai definir os poderes políticos de um, de outro, da maioria, poder de veto, inclusive. A própria lei da SAF estabelece que aos clubes que têm 10%, por exemplo, ele tem poder de veto em uma série de assuntos. Então a questão de controle é uma expressão relativa, não necessariamente tem pertinência com maioria ou não do capital social dessa nova empresa. Mas como funcionaria para que o torcedor pudesse ter uma parte do equity do Corinthians? Perfeito. Ele terá que ser submetido individualmente a uma aprovação? Uhum. Quem aprovaria? Porque nós não estamos falando de capital aberto, nós não estamos falando de bolsa de valores, onde o cara vai numa corretora, vai num banco e compra ali uma ação. Uhum. Nós estamos falando de uma venda, pelo menos nas experiências que tivemos até aqui no futebol brasileiro, em que cada sócio tem que ser aprovado ali pelo Conselho Deliberativo, pela estrutura societária da associação. Perfeito. Como é que funcionaria nesse caso do Corinthians? Esse segundo CNPJ aqui, que entra de sócio junto com o associativo e agrupa todos os torcedores, ele vai emitir 2 tipos de ação, João. Ele vai emitir uma ação com direito a voto, que vai poder ser comprada por corintianos,
e vai emitir uma outra classe de ação, que é a ação preferencialista, que, assim como o Bayer, empresas e fundos de investimento serão convidados a investir, mas não terão poder de voto. Como é que a gente garante que só os corintianos comprarão as ações com direito a voto? Era a próxima pergunta. Perfeito. A legislação da SAF permite que você crie critérios como os que a gente vai apresentar aqui, que é o seguinte: esse tipo de ação que é comercializada para torcedor corintiano, para que o Carlos, o Salúcio, qualquer corintiano compre essa ação, ele vai precisar ser um torcedor, ele vai precisar fazer parte do programa Fiel Torcedor do Corinthians. Tá? Então ele contrata um plano, se ele já tem um plano, ele já é adimplente. Se ele não tem, ele contrata um plano e aí, a partir daí, ele adquire a ação e, estando adimplente com o plano dele, ele também vai poder votar nas assembleias. Mas não é um processo muito parecido com o que já acontece nas associações? Você, para votar na associação, você tem que ir lá, ser sócio do clube, estar matriculado há não sei quantos anos ou meses, isso varia de clube para clube, mas não é um processo muito parecido com o que já acontece hoje? Não seria apenas, nesse caso, uma nova seleção de um novo critério? Mas está muito, pelo menos aqui, eu estou achando muito parecido com o clube associativo. A mudança fundamental aqui, João, é que essa nova empresa, ela nasce como uma sociedade anônima. Quer dizer, ela nasce dentro de uma cultura e de um modelo empresarial. Ela tem uma série de outras facilidades que o clube associativo não tem, né? Por exemplo, acesso a capital, modelo de governança, estrutura, balanços auditados, etc, etc. Então, é uma forma de você trazer o modelo empresarial que hoje não existe no clube associativo. No mundo ideal, né, daria para fazer isso no clube associativo, no mundo ideal. Mas, infelizmente, o modelo associativo não tem no seu coração a performance econômica, esportiva como o norte, né?